E algo que tem estado no meu coração dias atrás, então eu vou estar compartilhando. E o tema da minha palavra, dentro dessa série do mês, que é Portas Abertas, o tema da minha palavra é Portas que Jesus nunca fecha. Vamos repetir juntos? E você que está pela transmissão também? Vamos lá. Portas que Jesus nunca fecha. Amém. E então, quando nós ouvimos sobre portas abertas, é interessante que a Josi já mencionou, várias coisas surgem à nossa mente. Quando a gente precisa de um emprego, a gente fala, ore por mim, porque eu preciso de uma porta de emprego, né? Aí a gente compartilha, porta pode representar qualquer coisa na nossa vida, né? E a gente sempre está precisando de uma porta aberta. E é interessante que existem portas que não devem ser abertas, nem todas são de Deus. Não é verdade? Nem todas são de Deus. E muitas vezes há portas que são de Deus e que demora para abrir. Mas não significa que também não seja de Deus. Então tudo depende da nossa busca, do nosso discernimento, do nosso conhecimento, que vai, passando pelo crivo, e Deus então nos mostra claramente se a porta que está se abrindo é dele ou não, né? Então, hoje, eu quero falar sobre portas que Jesus nunca fecha. E aí, então, eu estava lembrando do ministério de Jesus. Nós conhecemos, no decorrer dos evangelhos, tantas experiências de Jesus. Ao encontrar com tantas pessoas diferentes, cada uma delas com necessidades, e que levavam essas pessoas a buscarem a Jesus. E o interessante é que os diálogos com cada uma delas era diferente, porque Jesus observava de forma individual. Jesus é Deus pessoal, é Deus que nos trata de forma individual, de forma pessoal. Por isso que nesses vários diálogos com pessoas diferentes, às vezes a necessidade era uma, de cura, mas o diálogo às vezes foram diferentes, né? Então eu quero observar alguns desses encontros com Jesus. Eu vou estar citando, não sei se vai ser possível o Gabriel me acompanhar, mas já passei para ele os textos. Mas a gente vai ver algumas experiências dessas pessoas com Jesus. A primeira que eu quero compartilhar está em Mateus 8, de 5 a 10. Ok? Mateus 8, de 5 a 10, eu vou estar lendo na versão NVT. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam:
eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Então, o que nós vamos destacar desse oficial? Como oficial romano, ele estava debaixo de autoridades e ele era obediente às suas autoridades naquilo que tinha que fazer. E sob a sua autoridade, ele também tinha outros oficiais que obedeciam aos seus comandos. Então, esse texto nos mostra que esse oficial entendia muito bem sobre uma palavra de autoridade. E ele fala então para Jesus: o Senhor não precisa ir na minha casa. Aliás, o Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá à minha casa. Mas basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Gente, nós precisamos aprender com esse centurião. Quando Jesus fala alguma coisa, nós precisamos reconhecer a sua autoridade. E quando nós reconhecemos a sua autoridade, a gente se submete. É aquilo que a Aline estava falando, ela não negocia uma palavra, essa ordenança do Senhor. Porque também ela sabe, Deus cumprirá a sua palavra. E este homem mostra isso, e a palavra, o texto diz que Jesus ficou admirado. Ele não esperava encontrar alguém com tamanha fé. Então, Jesus cura, manda, que esse rapaz fosse curado. Então, nós temos que, sem complicação, como este homem, basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. Então, a porta se abriu para aquele oficial e para o seu servo. Outro texto que nós vamos ver agora, Mateus 8, de 1 a 3, que foi a experiência de um leproso que encontrou Jesus. Mateus 8, de 1 a 3. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar, e eu ficarei limpo. Que interessante essa fala do leproso. Se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Este homem foi extremamente submisso. Esse homem também foi extremamente corajoso, porque nós sabemos que o leproso não poderia estar no meio das pessoas. Mas ele não olhou para esse obstáculo. Ele correu o risco de ser enxotado, de ser talvez até apedrejado, jogado, mas na margem. Mas ele foi corajoso. E aí Jesus fala para ele, tocou a mão nele e falou: eu quero. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. Jesus falou: eu quero. Tocou e ele foi curado. E é interessante, hoje nós vivemos dias em que a gente vê muitas pessoas fazendo exigências para Deus. O Senhor tem que fazer, porque eu determino isso, eu determino aquilo. Este homem foi extremamente submisso, se Jesus quisesse. Ele não duvidou que Jesus poderia fazê-lo.
Porque, óbvio, este homem já tinha ouvido falar de Jesus. Ele estava ali no meio da multidão atrás de Jesus. Ele sabia que ele poderia ser curado por Jesus. Mas ele falou: se o Senhor quiser, se essa for a tua vontade, eu serei limpo. Ele foi extremamente humilde e submisso ao querer de Jesus, né? Então, e nós sabemos que o resultado foi que Jesus também abriu a porta para este homem. Ele foi limpo. O próximo texto, a próxima experiência está em Mateus 9, 27 a 30. Mateus 29, de 27 a 30. Foi os 2 cegos que encontraram Jesus. E interessante que esse texto aqui, ele começa assim: depois que Jesus saiu dali da onde? Se você ler o texto anterior, você verá que Jesus estava saindo da casa de Jairo, que a filha dele estava doente. Jairo foi atrás de Jesus. Ele, no meio do caminho, recebem a notícia que a garota havia morrido. E nesse movimento todo, aparece a mulher hemorrágica para tocar na veste de Jesus. E Jairo ali no meio de tudo aquilo. E aí depois então ele chega até a casa de Jairo e ressuscita a sua filha. Então, quando você chega e lê esse texto, depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele. Então eu imagino, nós podemos imaginar, que esses cegos já estavam por ali, quando Jesus chegou na casa de Jairo. Porque Jesus já estava tão famoso, que só multidões iam atrás dele, né? Então, é bem possível que eles estavam por ali. E quando Jesus então saiu da casa de Jairo, esses 2 foram atrás dele gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Outro diálogo completamente diferente. Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sem complicação, também, eles respondem: sim, Senhor. Uma fé simples. Então eu fico assim imaginando. Eles eram cegos. Como é que eles iam atrás de Jesus? Eles estavam o quê? Procurando ouvir onde que estava Jesus. Me ajudem a segui-lo. Nos ajude, porque eu também quero chegar até Jesus. Vocês entendem a busca desses todos? Não olhando para a sua deficiência. Eles não estavam olhando, eles estavam focados no objetivo da sua busca em Jesus. Então, quer dizer, Jesus provavelmente sabia que eles estavam seguindo ele, porque afinal de contas eles estavam gritando através de Jesus: tenha misericórdia de mim. E o texto narra que Jesus entrou em casa. Jesus prova a nossa fé, a nossa perseverança. Por isso nós não podemos desistir. E Ele faz isso para que nós possamos crescer em perseverança. Para que a nossa fé seja desenvolvida. Porque se Jesus desse toda hora algo muito rápido, aquilo que a gente pede,
Imagina que crianças que sempre seríamos mimadas, e ai deles se dissessem um não. Como muitos pais fazem para as crianças. Às vezes as crianças nem pedem, os pais se adiantam em dar. Mas Jesus chegou a entrar em casa. E aí ele vira então para eles e pergunta: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse: seja feito conforme a sua fé. E os olhos deles se abriram e podiam ver. Então a gente percebe que a fé desses dois era maior do que a limitação deles. Eles não permitiram que a sua deficiência os impedisse de buscar Jesus. Eles chamaram também, olha que detalhe importante do texto, eles chamaram Jesus de filho de Davi. E essa expressão, nós sabemos que era sobre quem? O Messias prometido. Então estes homens, o que eles já haviam ouvido de Jesus, eles enxergaram além de uma visão natural. Eles tiveram uma visão espiritual. Uma visão que os fariseus, os mestres da lei, não conseguiram enxergar e batiam de frente com Jesus. Mas estes homens chamaram Jesus filho de Davi. Não há dúvidas de que isso também chamou a atenção de Jesus, né? Então, eles também clamam por misericórdia, não por exigência, não por mérito, mas tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia. E isso também nos mostra humildade. Eles demonstraram que eles dependiam da graça, da compaixão de Jesus. E Jesus abriu a porta para eles. E eles puderam ver. E a pergunta que Jesus faz hoje, nesta noite, para nós, é essa também. Vocês creem que eu posso fazer o que vocês vêm me pedindo? A sua fé é simples, sem complicação. Ou você talvez possa estar colocando até obstáculos. Porque muitas vezes a gente olha para nós e fala assim: mas eu acho que eu não estou conseguindo isso, porque eu não estou fazendo isso ou aquilo, nós começamos a colocar uma porção de entulhos diante de uma fé simples, naquele que pode todas as coisas. Então, olhe para dentro do seu coração. A sua fé é descomplicada? A sua fé é simples, como daquele oficial? Basta uma palavra tua. A autoridade o Senhor tem. Aliás, Jesus declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, reconhecer essa divindade, esse poder do Senhor. Jesus diz para nós também nessa noite: seja feito conforme a sua fé.
Outra experiência também muito interessante foi de Marcos 5, 27 e 28. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. De quem nós estamos falando aqui? Da mulher hemorrágica. Ela teve aqui algum diálogo com Jesus? Não. E ela foi curada, porque ela ouviu falar. Por isso que nós não podemos deixar de ouvir a palavra, de ler a palavra, porque ela vai enchendo o nosso coração de fé, e ao ponto de declararmos como esta mulher: se eu tocar tão somente no seu manto, eu vou ser curada. E Jesus só falou com ela depois que o milagre aconteceu, porque ele sentiu que dele saíra poder. E ele pergunta então: quem me tocou? E aí então ele fala: a sua fé te salvou. É interessante. Marcos 10, 47 a 52. Outro cego que tem uma experiência com Jesus. Marcos 10, 47 a 52. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava por perto, começou a gritar. Interessante, né? Os outros dois cegos também gritavam, porque era o recurso que eles tinham para poder chamar a atenção de Jesus. Porque eles tinham que se virar. Obviamente, um monte de gente estava ao redor de Jesus com suas necessidades. Mas eles não enxergavam, eles não podiam abrir caminho. O recurso que eles tinham era de gritar. E aqui de novo, e aqui então parece o nome, né, do cego, Bartimeu. Então ele estava, quando ele soube que Jesus estava por perto, começou a gritar: Jesus! Outro que reconheceu, né, que Jesus era o Messias, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados. Imaginem essa cena. Ele gritando por misericórdia. E os outros, aos brados: cale-se, cale a boca. Já pensou, gente? Os outros não estavam nem aí para eles. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Não quero nem saber. Eu quero encontrar esse Jesus. Eu tenho que falar com ele. E eu vou gritar mais alto ainda. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir até aqui. Interessante, né? Ele era cego. E Jesus falou: peraí, deixa eu ir até ele. Traga eles. Deixa ele vir até mim. Fala para ele vir. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. E Jesus faz o quê, gente? Pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? Ora, Jesus, o senhor não está vendo a minha deficiência? O senhor não está vendo com que dificuldade eu cheguei até o senhor? O senhor não está vendo porque eu não conseguia chegar até o senhor e eu estava me esgoelando aqui, tanto gritar,
tenha misericórdia de mim. Mas é interessante esse diálogo. Com cada pessoa, Jesus agiu de forma diferente. E vamos lembrar aqui, Jesus, conforme ele falava com as pessoas, e até hoje é assim, óbvio, ele conhece o coração das pessoas, não é verdade? E aí Jesus então pergunta: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Quero enxergar. E Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. O que você precisa ver nessa noite? O que você não está enxergando? Pense nisto. Mais uma pessoa precisou cavar o seu momento com Jesus. Removeu montanhas para chegar até Jesus. Mandaram até que ele se calasse. Mas ele não deu ouvidos. Ele estava focado. Muitas vezes, as pessoas falam para nós: desista, cale a boca, não fala mais, não importune. Às vezes as circunstâncias, não são nem as pessoas, as circunstâncias que falam para a gente: se cale. Mas ele estava focado. Jesus ouviu. Ele observou que ele o chamava, que ele reconheceu que ele também era o Messias. Este também o reconheceu. E Bartimeu, então, é interessante, eu fiquei pensativa: por que será que quando chamaram ele, anima-se, que Jesus está te chamando, ele num salto, levanta e ele faz o quê? Ele arranca a capa e joga. Bartimeu, ele era um mendigo, que estava à beira, ali sentado numa calçada pela rua. O que a capa representava para ele? Abrigo, proteção. Era onde ele se refugiava. Mas agora ele joga a capa, porque ele não precisa mais dessa capa. Porque ele encontrou agora a verdadeira proteção. Ele encontrou agora a oportunidade de uma nova vida, de tomar um novo rumo na vida dele. Porque agora ele passou a ver outra vida. Eu não preciso mais dessa capa. Então, há coisas, é interessante, antes mesmo de ser curado, ele já tomou esse passo de fé, porque ele sabia o que Jesus poderia fazer por ele. Ele sabia. E há coisas que nós também precisamos deixar para trás, como Bartimeu deixou essa capa. Ele não ia mais precisar dela. Há situações que nós precisamos observar na nossa vida. Quando nós encontramos a Jesus e passamos a segui-lo, há coisas necessárias que precisamos deixar para trás. Jesus não é mais um que vem e é incluído. Não. Eu me desfaço do que possa me amarrar, do que possa me embaraçar na minha caminhada. E seguir Jesus num novo rumo de vida. Que coisas você ainda talvez
precisa deixar para trás e que está com dificuldades. Bartimeu, com certeza, se ele olhasse para aquela capa iria lembrá-lo da sua dor, da sua limitação. Mas em Jesus agora o caminho é diferente. Então há coisas que nós também, para avançar, para enxergar direito, precisamos deixar para trás, para provar o novo de Deus. Às vezes, situações que nos amarram, às vezes, situações que nos impedem de ver como Jesus quer que enxerguemos, podem ser culpas, dependências, conformismo. Tem pessoas que estão conformadas da maneira que estão. Todas essas pessoas que procuraram a Jesus nos mostram que elas não estavam conformadas com aquele estilo de vida. Mas em Jesus elas sabiam que poderiam ter uma nova esperança, uma porta aberta para o novo de Deus, para uma nova caminhada. Este homem não poderia correr para Jesus segurando aquela capa, que representava o seu passado. O texto não narra se ele era de nascença ou não, mas aquela capa representava toda uma vida de dependência. Ele estava agora buscando o novo em Jesus. Nós muitas vezes precisamos também deixar para trás pessoas, não apenas coisas da nossa vida, mas às vezes pessoas que embaraçam o nosso crescimento em Deus. Às vezes um relacionamento que não te deixa avançar. Às vezes questões que você se sente responsáveis pelas pessoas. Às vezes, pai, mãe, que já tem os seus filhos adultos, que fizeram sua escolha de vida, e às vezes escolhas erradas na vida, e vocês como pais se sentem responsáveis, não conseguem mudar o rumo dos filhos, e estão amarrados, sem caminhar. E às vezes é preciso deixar para trás. Interessante que essas pessoas todas aqui eram responsáveis pelas suas vidas. Somente tem um caso ou outro. Por exemplo, o pai da menina, Jairo, era uma criança. Então o pai foi buscar ajuda por ela. O menino que era possesso de espírito impuro, que os discípulos não puderam ajudar, e que aí ele chega até Jesus, já cansado, frustrado, e ele fala: Senhor, se o Senhor puder. E aí Jesus fala para ele: tudo é possível àquele que crê. E mesmo na sua fé enfraquecida, pequena, Jesus não deixou de abrir a porta para aquele pai. E aquele menino, era um menino ainda, o texto narra que era um menino. E quando Jesus pergunta para ele, desde quando ele fica assim? Desde pequeno. Então já fazia muito tempo que aquele pai sofria. Mas um pai então, responsável pela criança, buscou ajuda em Jesus. A mulher fenícia, que tinha a sua filha também. Mas os demais adultos queriam mudança de vida. Então nós precisamos entender que muitas vezes, se alguém está amarrado
com pessoas que já são adultas, mas não querem mudar, você não é responsável. Vá viver a sua vida em Deus e deslanchar com Deus. Isso não significa que você vai deixar de amar e de orar por essa pessoa, mas não carregar essas escolhas erradas, esses caminhos errados, que muitas vezes essas pessoas escolheram, não querem mudança, e você carrega uma dor que não é responsabilidade sua. Há mães que sofrem demais, há pais que sofrem demais, há avós que sofrem demais, porque criaram seus netos como filhos, e às vezes muitos tiveram escolhas erradas. Isso me faz lembrar de um pastor muito experiente, já com os seus cabelos e barba branca. Ele fala o seguinte: os pais precisam compreender que eles criam os seus filhos e devem criá-los bem. Porém, os pais não podem garantir se os seus filhos farão das suas vidas uma escolha certa. Não tem como garantir. Não tem como garantir. Gente, nós conhecemos. Com certeza muitos aqui conhecem, eu conheço. Pais que não foram responsáveis, que criaram de qualquer jeito seus filhos largados. E esses filhos se tornaram homens responsáveis. Se você vai olhar a história, essa pessoa é um milagre. Por quê? Porque não teve um pai presente, porque a mãe largava aqui, acolá, não cuidou direito, mas essa criança é um sobrevivente, se tornou um homem de bem e fez escolhas boas, escolhas certas, e está crescendo na vida. Nós temos pessoas próximas a nós. Mas infelizmente, fatalidades também já aconteceram. De pais que criaram bem seus filhos e fizeram escolhas erradas. Então, compreendamos que quando seus filhos se tornam adultos, não é sua responsabilidade o caminho que eles vão tomar. Saiba colocar um limite até onde você pode ir em relação a eles. Sabe por quê? O coração pode ficar amargurado com Deus. Jesus não ouve a minha oração. Tá bom, você quer, mas o seu filho não quer. E aí? Numa situação, eu me lembro que eu conversando com uma irmã, e eu falei: querida, você precisa desistir dessa situação. Muda a sua atitude. Você está sofrendo demais com isto. E ela o fez, ela ouviu o conselho, ela mudou, ela está leve e solta. E a situação mudou, a situação está melhorando a cada dia. Ela soltou aquele controle e aquele sofrimento dela, ela entregou. Senhor, eu não posso fazer aquilo que não cabe a mim decidir. Porque na verdade, a porta de Jesus sempre está aberta para todos que o buscarem. Ele nunca fechará a porta. Mas há pessoas que não querem. Há pessoas que não querem. E nós precisamos compreender isto. A mudança do outro não está totalmente nas nossas mãos. Não
não está. E aí então, aquele homem que buscou Jesus por causa do seu filho, a sua dor estava abalando até mesmo a sua fé, porque ele fala para Jesus assim: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Ou outra tradução, na minha pouca fé. Jesus trabalhou com a fé que ele tinha. Jesus viu a dor daquele pai. Ele já estava com a sua fé abalada, porque todos os recursos que buscava, toda a ajuda, poxa, a esperança dele, poxa, discípulos de Jesus, né? Com certeza eles vão ajudar, e eles não puderam ajudar. Mas Jesus chega na hora certa na vida deste homem. E a sua fé, que era fraca, mesmo assim, Jesus honrou a sinceridade daquele homem. Ele não tentou passar assim, dar uma disfarçada, não. Ele foi franco com Jesus. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus honrou a sua sinceridade. Outro dia eu perguntei para uma mãe, que tem sofrido muito com seu filho. E eu perguntei a ela: você tem sido sincera para com Deus dos seus sentimentos? Porque senão você pode amargurar, sem perceber. Eu não quero falar para Jesus o que eu sinto, como se Ele não soubesse. E o último texto que eu quero compartilhar é o ladrão da cruz. Que diálogo foi aquele, gente? Lucas 23, 42, ele fala assim. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Gente, que diálogo curtíssimo. No último momento. A última oportunidade. Não havia outra chance. Seriam minutos antes de morrer. Mas ele entregou-se para Jesus. No último momento ele teve a sua porta aberta, escancarada por Jesus. Hoje mesmo, eu te asseguro, você estará comigo no paraíso. Esse homem reconheceu quem Jesus era. Ele se arrependeu e lhe pediu para que Jesus se lembrasse dele. Jesus, bora, você vai comigo agora. Vou te levar comigo agora. O que esse ladrão nos ensina? Que Jesus sempre está dando a oportunidade para quem o buscar. Sempre estará com a sua porta aberta. Venha para Jesus. Busque a Jesus. Não importa como você está. Se a sua fé está abalada. Se você está cansado, cansada. Venha para Jesus. Ele tem um diálogo singular, particular, pessoal com você. Amém? Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero que você medite o que você precisa deixar para trás.